Saúde, irmãos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa noite, por estar aqui. Também agradecer ao pastor Clériston por esse privilégio de estar aqui, todos os outros demais pastores, e a igreja por ter me recebido. Agradeço muito. As crianças hoje cantaram sobre Davi e Golias. E pode sentar, igreja, pode sentar, por favor. Eu creio que essa é uma passagem bastante conhecida de todos. Aquele momento onde a terra de Israel foi ameaçada por esse gigante Golias, e ninguém tinha coragem para derrotar esse gigante. Aí veio aquele menino ruivo, franzino, e falou assim: olha, você pode vir com armas, você pode vir com ameaças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Aí ele pega a sua arma, o seu estilingue da época, gira a pedrinha e acerta Golias na cabeça. E se a gente reparar na palavra de Deus, lá diz que Golias estava usando um capacete, e a pedra foi tão forte que atravessou aquele capacete. Porque aquela pedra foi ungida pelo Senhor e usada pelo Senhor. E quando Deus põe a mão, ela atravessa qualquer barreira. É mesmo. E daí Davi ganhou essa batalha. Aleluia. E todo Israel celebrou. E na época, Israel era governada pelo rei Saul, que era um homem que tinha lá os seus problemas. Mas ele vibrou quando Davi ganhou. Mas logo depois, Davi começou a ganhar uma fama de que o homem que derrotou dezenas, enquanto Saul derrotou apenas milhares. E aquilo começou a crescer no coração de Saul, e Saul começou a se corromper, e ele começou a criar inveja de Davi, e ele quis matar Davi. Só que Davi era um homem que amava a sua pátria, ele não ia levantar a mão contra o seu rei. Então ele fugiu. E ele começou a fugir. Porque toda vez Saul queria matar ele. Todo encontro. Então ele fugiu. Esse ato de Davi, de derrotar esse gigante, de chegar na frente do gigante. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Uma vez eu participei de um torneio de basquete. Eu não sei o que eu estava fazendo lá, mas eu fui. E era um torneio de basquete de dupla. E era lá no Sesc. E quando eu cheguei lá, só tinha armário. E eu e meu amigo, nós éramos baixinhos. E a gente olhou aquelas pessoas ali e falou assim: vamos embora, né? Porque tudo enorme, tudo gigante. Falei: não, vamos embora. Mas a gente chegou em terceiro lugar, porque 2 times não foram. Porque a gente perdeu todos os outros. Lógico, né? Mas intimida quando você vê alguém maior, mais alto, mais preparado e mais forte. Mas Davi não se intimidou aqui. Ele foi. Ele derrotou esse gigante. E foi uma bênção. Porque é algo que a gente olha e a gente celebra isso. Aleluia. E a gente dá graças a Deus por isso. Porque é possível vencer gigante. Com o Senhor. Um pouquinho mais para frente, quando Davi começou a sua fuga, agora sim a gente vai ler a palavra. 1 Samuel 21. Abra comigo, por favor. 1 Samuel 21, a partir do versículo 10. Aqui Davi já estava em fuga e fugindo do rei. 1 Samuel 21, versículo 10. Eu vou ler com vocês. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem cantavam em suas danças Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba.
Aquis disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Até aqui. Vamos orar de novo? Senhor, eu te agradeço por essa noite, porque eu estou aqui pela tua misericórdia, Senhor. Eu não sou digno de estar aqui, mas eu te peço que, através da tua misericórdia, o Senhor me use. Que o Espírito Santo passeie livremente, a tua palavra penetre nos nossos corações. Toda distração, toda ação do inimigo seja derrubada e silenciada nessa noite. Que nós possamos sair daqui, Senhor, alimentados pela tua palavra. E toda a glória seja do Senhor. Nada seja da gente que está aqui, mas tudo seja do Senhor. Porque esta noite é para ti, meu Pai. E o Senhor tem a liberdade para agir no nosso meio. Todo empecilho seja silenciado. E o teu Espírito Santo tem a liberdade para tratar o nosso coração e tratar a nossa alma. E a tua palavra penetre, Senhor. Penetre. E nós estejamos saindo daqui muito bem alimentados para a honra e glória do Senhor. Amém. Irmão, você entendeu o que aconteceu aqui? Davi fugiu. E você viu para onde que ele fugiu? Para a terra dos filisteus. Foi de onde Golias veio. Ele fugiu para lá. A terra do inimigo deles. E quando ele fugiu para lá, e é curioso que um pouquinho antes ele se encontra com o profeta Aimeleque e fala assim: olha, eu estou fugindo e eu preciso de uma arma. E o profeta fala assim: ó, não tenho nenhuma arma aqui, a única arma que eu tenho é a espada de Golias. Ele fala: me dá essa espada aí. Aí ele pega a espada de Golias, o gigante que ele derrotou, e ele foge para o lugar de onde esse gigante veio. Medo. E quando ele chega na frente do rei Aquis, e as pessoas começam a falar: não foi esse daí o Davi que derrotou Golias? O nosso campeão? Não foi esse homem? Aí quando Davi percebe isso, sabe o que Davi começa a fazer? É isso. Ele começa a raspar a parede. O campeão de Deus, o homem que derrotou gigante, estava agindo que nem louco, porque ele estava com medo. E esse é um lado que a gente mal fala sobre Davi, porque é humilhante, é vergonhoso. É uma coisa que a gente prefere ignorar e pensar que Davi era o herói dos heróis, o homem segundo o coração de Deus. Mas são dois opostos. Ao mesmo tempo que ele esteve com extrema coragem, ele esteve extremamente com medo. E é o mesmo homem. É a mesma pessoa. O matador de gigantes, ele começou a babar pela boca. A Bíblia diz que babas corria pela sua barba. E todo mundo viu isso. Aí o rei chegou e falou assim: viu, esse aí é o cara? Esse louco? Falou: não, não vamos mexer com ele não. Já estou cheio de louco aqui, esse daí é só mais um. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa vida, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. E tem vezes que a gente lida como dá. Tem vezes que a gente lida do jeito que a gente consegue. E tem vezes que a gente está cheio de coragem, cheio de ânimo, cheio de motivação, cheio de força. Mas tem vezes que a gente está medroso, que a gente está sem coragem, que a gente está desmotivado, a gente está depressivo, a gente está triste. E a gente vai lidando como está. Porque ninguém aqui é super. Ninguém aqui é hiper. Ninguém aqui é de ferro. Nós somos pessoas. E nós lidamos com as dificuldades da forma que dá para lidar.
Davi lidou com a dificuldade dele do jeito que deu. Ele ficou com medo. Na cabeça dele ele pensou assim, é melhor fingir de louco, porque senão eu vou morrer. Cadê a coragem do gigante? Por que ele não chegou e falou assim, Senhor, eu estou aqui nessa terra aqui que eu não deveria estar, porque está cheio de inimigo meu. Eu estou aqui desarmado. E porque o Senhor não vem com uma nuvem de glória e derruba todos os meus inimigos. Ele não fez isso. Porque ele estava cansado. Ele estava desmotivado. Ele estava confuso. E ele lidou do jeito que deu. E a gente é diferente, irmãos. Vamos falar a verdade. Será que a gente sempre está no alto? Será que a gente sempre está de pé? Ou será que não tem vezes que a gente questiona tudo e fala assim, não dá? Será que às vezes não dá vontade de a gente agir que nem louco também e falar misericórdia? Mas eu vou falar um negócio para vocês. Mesmo assim, mesmo às vezes você cheio de coragem, de motivação, de força, e mesmo às vezes você triste, cabisbaixo, depressivo, desmotivado, mesmo assim, Deus entende você. Glória a Deus, aleluia. Mesmo assim. Amém. Glória a Deus. Mesmo quando você está questionando tudo e realmente, às vezes até criticando aquilo que Deus fez ou deixou de fazer, Deus te entende. Deus te entende. E Ele te ouve. Glória a Deus, aleluia. Isso não significa que você falhou com Deus. Isso não significa que você fracassou como cristão. Isso significa que você é homem como ele, como Davi. E como homem nós somos extremamente dependentes da glória de Deus. Aleluia. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Porque a partir do momento que na sua cabeça apareceu o pensamento de que você não precisa de Deus, está errado. A gente precisa e depende de Deus. E Deus sabe disso. E Deus sabe como a sua vida é. E tudo que acontece ao redor da sua vida, Deus sabe. E Ele observa. E às vezes que você está cheio de coragem, cheio de medo, Ele sabe. E Ele entende. Ele entende. Porque o filho dele passou por isso. O filho dele, quando subiu para a glória, chegou e falou: pai, o negócio é difícil. Deus falou: eu sei. Eles, quando Jacó enganou seu pai, se passando por seu irmão, ele mentiu e enganou seu pai. E ele fugiu da sua casa. Quando ele fugiu da sua casa e dormiu no deserto, um anjo apareceu e lutou com ele. Um anjo enviado por Deus para matar ele? Não. Para falar assim: olha, você quer continuar nessa caminhada? Você vai continuar. Mas você precisa entender que você precisa vencer algumas coisas dentro de você. E ele luta contra o anjo. E ele ganha. Por quê? Porque Deus assim quis. Porque Deus tinha planos para ele. Aleluia. Esse homem que acabou de enganar o pai, que mentiu, conhecido como um falso, e Deus escolheu esse homem. Não foi um cara perfeito. Não foi o irmão dele que era o filho preferido, o caçador, o cabra macho. Não. Foi o menino que vivia na saia da mãe. Paulo era um homem que falava com Deus. E Deus falava com ele. Muito. E Deus usava ele tremendamente. Mas um dia, pregando lá em Damasco, as pessoas chegaram para ele e falaram assim: Paulo, tem um povo querendo vir aí te matar. Aí Paulo: não, ninguém vai me matar em nome de Jesus, ninguém vai entrar pelaquela porta. Ele fez isso? Não. A Bíblia diz que ele saiu pela janela, fugiu dentro de um cesto, saiu correndo. A gente lida como dá. E Deus abandonou Paulo. Falou: Paulo, que vergonha é essa? Que humilhação é essa, Paulo? Não vou mais te usar. Foi isso que Deus fez? Deus deixou claro.
Porque Paulo chega e fala assim: Senhor, eu sou tão falho. Aí Deus falou o que para ele? A minha graça te basta. Glória a Deus. Eu sei que você é falho, Paulo. Eu escolhi você sabendo disso. Aleluia. Mas a minha graça te basta. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu sou falho. Eu sou muito falho. Eu acho que perfeito, aliás, perfeito não tem ninguém aqui. É só Deus. Mas aquilo que Deus falou para Paulo serve para você. A graça dele te basta. Aleluia. A gente pode, entenda o que eu vou te falar, a gente pode sempre estar aflito, mas nós nunca estaremos abandonados. Amém. O Senhor sempre estará com você. Seja em momentos de coragem, seja em momentos de humilhação. É mesmo. Seja em momentos onde você está correndo para a briga e em momentos onde você está fugindo da briga. O Senhor está com você. Aleluia. Glória a Deus. Deus não é homem para apontar dedo, porque Ele não é conhecido como acusador. Quem é conhecido como acusador? O diabo. Quando a gente se enfraquece e cai, e não temos uma atitude exemplar de um cristão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é condenação. Mas essa condenação não vem dos céus. Essa condenação vem do inferno. Está vendo? Olha só. Mas não era você que fazia isso, agora está fazendo isso. Mas não é você que vai lá e é o pastor da igreja e está assim, desse jeito. Não é Deus que faz isso. É o diabo. E se você pegar aquilo para você, aquilo vai te tornar verdade na sua vida. Mas isso não veio de Deus. Você vai estar se alimentando daquilo que o diabo trouxe. E esse tipo de alimento não vale a pena. Não vale. O que vale a pena é falar assim: Senhor, eu estou humilhado. Mas o Senhor está comigo. Eu posso não ter tido o melhor exemplo, mas o Senhor está comigo. Amém. Aí se o diabo vem apontar o dedo, você pode falar assim: está amarrado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque quem me justifica é o Senhor. Amém. Não é nem você. Não adianta você querer penhorar com Deus. Ó Deus, eu fiz isso aqui, mas você lembra que aquela vez eu... Não adianta. Porque a justificação, ela não vem pelas suas obras. Ela vem pela fé. Glória a Deus. Sabe qual é a única exigência que Deus faz da sua vida? É uma crença. Não é força. A exigência de Deus é uma crença. Glória a Deus. Aleluia. Não é quem você É isso é mesmo. no que você acredita. Glória a Deus. Eu vou ler para vocês rapidinho. Efésios 2, versículo 8 a 9. Preste bem atenção. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Aleluia. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você está entendendo? Deus está deixando claro que você é salvo pela fé, não pelo que você faz. Por quê? Para que ninguém chegue na frente de Deus e fale: você viu o que eu fiz, Deus? E Deus fala assim: não. Não é as obras, é a fé. É a fé. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que você creia nele. Por quê? Para que assim Ele pode agir. Glória a Deus. Está entendendo? Não é pelo que você faz, mas pelo que você acredita. O nosso comportamento é moldado por aquilo que a gente acredita, de fato.
Porque ninguém quer acreditar e sair por aí bagunçando. Ninguém quer fazer isso. Porque aquele que crê, ele muda o comportamento. É ou não é? Mas às vezes a gente cai. Às vezes a gente enfraquece. Às vezes a gente não consegue ficar com a fé lá em cima. Continua, Gálatas 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aqui ele dá nome, ele dá destino, aliás, para essa fé. Qual é o destino da fé? Cristo. Aleluia. Jesus. Aleluia. A sua fé tem que estar depositada no Filho de Deus. Porque quando você deposita a fé no Filho de Deus, o Pai age através dele na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é a sua força, Glória a Deus. não é a sua coragem, não é a sua motivação, não é a sua alegria, não é a sua positividade, é a sua fé que mexe as mãos de Deus. Fé tem tamanho? Tem, não tem? Porque Jesus até comparou, falou assim, se tiver o tamanho desse grão de mostarda, tal. Tem tamanho. Mas ela é medida. Sabe qual é a base da medida da fé? É no quanto você acredita em Jesus. Aleluia. O quanto você conhece de Jesus. Glória a Deus. Porque quem você conhece, você confia. É mesmo. Não é? Quando você se dedica, coloca a sua fé em Cristo, a sua fé está bem depositada. E quanto mais você busca, mais você conhece, mais você recorre a Ele, a sua fé aumenta. Amém. É isso mesmo. Lá em Marcos 6, Jesus voltou à sua terra natal e ele começou a passear lá. E a Bíblia diz que ele não conseguiu realizar muitos milagres lá. Sabe por quê? Ele ficou espantado, a Bíblia diz. Porque ele não tinha pessoas com fé. Ele ficou espantado com a falta de fé daquelas pessoas. E ele não conseguiu realizar milagres. Ele não chegou para aquele povo e falou assim, deixa eu ver o que fulano de tal fez, o que fulano de tal fez, o que fulano de tal fez, daí eu vou realizar milagre. Não, ele chegou lá e falou assim, vocês acreditam em mim? Aí eles falaram, não. Então, não posso fazer nada por vocês. Porque a única exigência que eu tenho é que vocês creiam em mim. Aleluia. E se vocês creem em mim, nessa cidade vai ter milagre. Glória a Deus. Você está entendendo? Glória a Deus. Por isso que Deus não abandonou Davi. Porque Davi se fingiu de louco, mas ele não perdeu a fé. Amém. A gente lida com a vida do jeito que dá, mas a gente não pode perder a fé. E a fé é no Filho de Deus. Amém. Queridos, não adianta você ter fé no sistema judiciário, não adianta você ter fé no sistema bancário, não adianta você ter fé nas coisas que estão aí fora, no teu chefe, no teu emprego, no teu currículo, não adianta você ter fé que as coisas vão simplesmente melhorar, não adianta, a sua fé tem que ter um único destino, que é o Filho de Deus. E quando você chega e fala assim, Senhor, eu deposito a minha fé em Ti, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, eu estou até um pouco revoltado, eu estou confuso, eu estou com medo, mas eu coloco a minha fé no Senhor, eu não vou colocar a minha fé em nenhuma outra coisa, eu vou continuar e perseverar e colocar a minha fé no Senhor. E quando essa fé permanece, a linha de comunicação com o Pai está aberta, e se a linha de comunicação com o Pai está aberta, o milagre pode chegar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu vou repetir. Não é o cenário ideal para ninguém aqui. Mas você pode perder a alegria, você pode perder o ânimo. Não deveria.
Você pode perder a motivação, você pode perder a esperança, mas em nome de Jesus, nunca perca a fé. Amém. Glória a Deus. Porque se você tiver ruim, humilhado, fraco, desesperado, medroso, confuso, mas você tiver uma lasquinha de fé no Filho de Deus, queridos, é o que basta. É o que basta. É o que basta. Davi, ele foi um herói da fé, não um herói do comportamento. Não foi. Ninguém na Bíblia foi o herói do comportamento, mas foi heróis da fé. É isso que a Bíblia está cheia. Não de pessoas perfeitas, não de pessoas que sabem o que estavam fazendo, não de pessoas que sempre tinham algo de positivo para falar, mas sim de pessoas que tinham fé. Aleluia. Glória a Deus. Davi, pouco depois disso, ele fugiu, continuou fugindo. Aí ele foi parar lá na caverna de Adulão. E lá naquela caverninha, escondido, sozinho, as pessoas começaram a se juntar com ele. Alguns começaram a aparecer ali. Pessoas que admiravam Davi, queriam continuar com ele. Pessoas que não concordavam com o que Saul estava fazendo. Começou. Só que sabe quem eram essas pessoas que começou a se aproximar? Era Ralé da Ralé. Mas começou a se juntar com Davi. E a hora que Davi viu, ele tinha um exército de pessoas que ninguém queria, mas que Deus mandou. Aleluia. Porque Deus atrai aqueles que ninguém quer, aqueles que são humilhados, aqueles que são enfraquecidos, É mesmo. aqueles que não são perfeitos. É isso que Deus atrai e chama para fazer a obra. Jesus era uma pessoa que andava pelas cidades e pelos povos, e todos que se juntavam a eles eram pecadores. Tanto que os fariseus e os escribas falavam assim: como é que você anda com esse povo? Esse povo aí não lava nem a mão. Esse povo aí não vai nem no templo. Os leprosos gritavam para Jesus e Jesus falava: deixa vir. Aleluia. Porque eu não vim chamar os sábios, eu vim chamar os pecadores. Quando você deposita sua fé em Jesus, entenda uma coisa: Ele te recebeu do jeito que você é. Glória a Deus. Ele não está esperando perfeição de você, Ele está esperando fé. Porque a hora que você crê nele, aí Ele consegue te moldar. Aleluia. Ele consegue trabalhar com você. Glória a Deus. Mesmo assim, não queira ser perfeito. Só seja um filho fiel. Fala assim: eu creio, Senhor. Eu creio. Irmãos, para eu encerrar, essa vida a gente faz como dá, essa é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu estou aqui, estou falando com vocês, mas quem garante que a minha semana vai ser? Eu vou estar comportadinho. Quem garante isso? Eu não posso garantir. Quem diz que na minha semana eu vou estar super motivado, super de pé, super... Eu não consigo garantir isso. Mas eu gostaria de garantir que durante essa semana toda a minha fé vai estar no Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. E eu creio que vocês também. Glória a Deus. Aleluia. Que a gente possa começar essa semana e colocar a nossa fé no Filho. Porque o resto o Pai vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E nunca percam a fé. Vamos ficar de pé? Aleluia. A maravilha do Evangelho de Deus, do nosso Pai, é isso. Ele não espera a perfeição, Ele não espera filhos prontos, Ele não é um comandante, Ele não é um general, Ele é um Pai. Só que Ele é um Pai diferente de qualquer pai aqui. Eu sou pai.
Mas eu não me ouso comparar ao Senhor. Porque a paternidade de Deus é diferente de tudo que a gente conhece como paternidade nesse mundo. A paternidade de Deus é, Ele te pega, mesmo caído, Oh, aleluia. mesmo de pé, Ele te pega, sempre. Guarde isso que eu vou falar para vocês. Você pode estar sempre aflito, mas nunca abandonado. Amém. Nunca. Deus nunca vai te abandonar Glória a pelo que Deus. você fez ou deixou de fazer. Aleluia. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite e pedimos pelo Teu Espírito Santo que o cordão da fé sempre esteja ligado, porque com a fé ligada os céus estão abertos. Senhor, nos ajuda a enfrentar essa semana, nos ajuda a ter coragem, a ter ânimo, a ter motivação, a passar por mais uma semana de lutas com a cabeça erguida. Que nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Meu Deus, somos Pai. E Pai, se nós cairmos, se nós falharmos, Aleluia. se nós dermos vexame, O Senhor nós conhece. sabemos que as pessoas podem nos abandonar, mas o Senhor não. O Senhor vai continuar conosco. E eu te peço que essa seja uma certeza que o Teu Espírito Santo coloque no nosso coração nessa noite. Que cada coração que aqui está tenha certeza que o Espírito Santo de Deus caminha 24 horas. Nunca seremos abandonados. Aleluia. Glória a Deus. Eu te peço que nós possamos sair daqui sim motivados. Se alguém entrou aqui cabisbaixo, com dúvida, desanimado, leve essa cabeça, Senhor. Anime esse coração. Ajuda, porque nós realmente precisamos. É mesmo, meu Deus. Peço que o Senhor abençoe cada um. Aqui não tem ninguém que é melhor do que É ninguém. mesmo, Aqui não tem ninguém que é super, que é hiper. é mesmo, meu Deus. Aqui só tem filhos desesperados pelo Glória a Pai. Deus. Nós precisamos de Ti, É Pai. mesmo, preciso mesmo. Cada seja amado. Ajuda a gente a repousar nos Teus colos, nos Teus braços. Amém. Sentir o Teu abraço. Glória a Deus. Mesmo às vezes a gente não tendo a resposta que a É gente gostaria de ter. mesmo, aleluia. Mas que a gente possa ter certeza de que o Teu braço está conosco. Grande é o Senhor. O Teu abraço é o que nos fortalece. Oh, Jesus, Que a aleluia. gente possa passar pelas chamas deste mundo sem se queimar. Que a gente possa, assim como cantamos, os nossos amigos não vencem a Meu gente, Deus, Pai. que nós não podemos, Senhor. Porque o Senhor não cuida de nós. Aleluia. Pai, se a porta continuar fechada, então não tem outro caminho. Nós Deus queremos da glória. trilhar e andar Você com o Senhor. entregue na tua mão, Senhor. Deus, foi tudo que o Senhor Ajuda a fez. gente, Pai, que nós precisamos do Senhor. Precisamos, Deus, cada um. Recebe os nossos corações serenos. Receba mesmo. Traga a água que vem dos céus para saciar nossa sede. Dai-me vitória. E a nossa fé seja sempre fortalecida no Filho de Deus. E nada neste mundo, mas sempre no Filho de Deus. Esse mundo pode nos desapontar, mas o Senhor nunca vai desapontar a gente. Ai de ti se não for de mim, se Eu te não agradeço, Senhor, por essa noite, por nós estarmos aqui. todas as horas, Toda a glória seja todas as áreas da tua. minha vida. O teu nome seja sempre louvado nessa igreja. Derrama chuva bênção. O Senhor faz com que este local seja um local de adoração genuína ao Senhor. O teu Espírito Santo que sempre se sinta vontade. Toda a liderança do Senhor dessa igreja seja sempre fiel a ti, Senhor. Pessoas com o coração aberto. O teu Espírito Santo flua através deles. Abençoa todos E essa igreja seja sempre igreja porque aqui nós uma pudemos igreja de vir, milagres, dar uma semana, para a honra e glória do guarda, teu aumenta a nome. nossa fé, Pai, nós possamos Muito obrigado. alcançar
as tuas Fica misericórdias conosco. e as bênçãos Nós colocamos essa sobre semana, nossa vida, o resto sobre dos nossa nossos dias, família. nas suas mãos. Consagra nossa família Deve com o ser. Senhor. Pedimos isso em teu nome, Jesus. É mesmo, Pai. Amém. 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 Irmãos, agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.